Você viu no primeiro programa da retrospectiva do Interesse Público um pouco do que aconteceu ao longo de 2018. Falamos de eleições, do trabalho escravo, da violência contra a mulher. Foi um ano de trabalho intenso para o Ministério Público Federal, sempre perto do que acontece com os brasileiros em defesa dos seus direitos. Não para por aí. O cuidado com a educação, a proteção das comunidades tradicionais, dos indígenas. E teve também direito do consumidor, um tema muito importante no trabalho do MPF. Seja muito bem-vindo. Começa agora o segundo programa da retrospectiva do Interesse Público 2018. Fique com a gente. A educação salva. A educação ajuda a combater a pobreza. Dá às pessoas conhecimento e confiança para construir um futuro melhor. É um direito fundamental descrito na nossa Constituição. E para o Ministério Público é prioridade. O MPF criou um projeto para garantir educação de qualidade no ensino básico, o MP Educ, Ministério Público pela Educação, que é feito em parceria com os estados e municípios para diagnosticar os problemas do ensino básico na rede pública pelo país. Mais de 2 milhões de estudantes foram beneficiados. O Interesse Público acompanhou parte desse trabalho em Sergipe. Em 2018, o Interesse Público mostrou como a intervenção do MP Educ mudou a qualidade da merenda escolar, que passou a ser elaborada por nutricionistas. Hoje a gente tem salada, arroz, temos mingau, essas coisas. Quando a gente cuida da alimentação da criança, a gente incentiva a permanência dessa criança na escola, a gente melhora as condições de aprendizagem. 288 escolas foram visitadas e 375 recomendações para melhorias foram feitas pelo Ministério Público Federal em escolas municipais e estaduais. Assim, surgiram inúmeros projetos pedagógicos que envolveram aprendizado em diversas áreas. Todos nós sabemos a importância de um bom projeto pedagógico. Isso é fundamental para a educação de qualidade. Nós estamos muito felizes que eles entenderam que é preciso se estabelecer metas para atingir uma determinada qualidade de ensino. O acesso à educação também depende da estrutura física. As escolas têm de estar preparadas para receber todos. Isso se chama inclusão. Com o MP Educ, os prédios escolares foram adaptados e o conhecimento chegou para mais estudantes que antes não tinham condições iguais para aprender. É muito importante porque a gente vê um filho feliz, é tudo na vida da gente. A dificuldade de ir e vir é uma realidade para pessoas com deficiência no Brasil e a acessibilidade exige fiscalização constante. Mudar realidades como a de Marcos foi o foco de um seminário realizado em São Paulo para debater a inclusão de pessoas com deficiência. Qual o problema de uma pessoa cadeirante com completa capacidade mental, intelectual, muito melhor que muitas pessoas que não têm limitação, trabalhar em empregos que não requerem um deslocamento físico intenso e simplesmente trabalhar sentado, por exemplo? Infelizmente, enquanto alguns lutam por seus direitos, outros se dedicam a fraudar o INSS. O combate a esse tipo de crime foi forte no Rio de Janeiro. Do ano 2000 até agora, o rombo aos cofres públicos ultrapassa os 5 milhões de reais. A maioria dos criminosos frauda benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O segurado conseguia um atestado ou um exame falso de outra pessoa. Na verdade, o exame era até verdadeiro, mas era de outra pessoa. No Rio de Janeiro, a Força Tarefa Previdenciária trava há anos uma batalha contra esse tipo de crime. Adotamos algumas medidas mais eficazes de conferência no próprio momento do exame. Desde que foi criada, a Força Tarefa Previdenciária soma mais de 500 operações
e quase 3 mil prisões de pessoas envolvidas em fraudes contra o sistema previdenciário. Em Pernambuco, mais problemas com o INSS. Muita gente quase ficou sem o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E tudo isso por demora na perícia médica. O Ministério Público Federal no Estado conseguiu na Justiça uma decisão para reduzir esse tempo. Após a ação do MPF, a Justiça obrigou o INSS a manter sempre 10 médicos credenciados para atender os beneficiários nas agências. Com a medida, o tempo de agendamento para a perícia médica em Caruaru reduziu significativamente. Trabalho escravo. E mais, o que foi feito para diminuir a violência contra a mulher em 2018. O Interesse Público volta já. Em pleno século XXI, o Brasil ainda convive com uma triste realidade. Casos de trabalho escravo se espalharam pelo país. A fiscalização foi árdua, mas fundamental para garantir que o combate a esse tipo de crime permaneça ativo. Eles não tinham alimentação nem pagamento digno. Sem liberdade, não tinham acesso à saúde nem integridade física. Ele chegou lá, botou a gente para dentro do mato, né? A gente começou a trabalhar das 6 às 6, tanto fazia estar chovendo como não, trabalhando de foice, pelo jeito, mas talvez não ia sair lá com vida, pelo visto, né? O caso dos 120 trabalhadores escravizados entre 1997 e o ano 2000 na fazenda Brasil Verde, no Pará, levou o Brasil à condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos por trabalho análogo à escravidão e ainda ao pagamento de indenização de $40 mil para cada vítima. O Ministério Público acompanha o caso e, em 2018, trabalhou na reconstituição do processo que havia desaparecido. A violência contra a mulher também chocou. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março, no Rio de Janeiro, foram destaque nos jornais de vários países. Há 9 meses, o país aguarda o resultado das investigações e o MPF segue firme na cobrança da punição dos assassinos. E o crime brutal reforça uma triste realidade. O Brasil está no topo do ranking de assassinatos de defensores dos direitos humanos. Uma situação que tornou uma proporção emblemática, mas isso não significa que isso não ocorra quase que diariamente no Brasil. Violência que atinge as mulheres em todas as cidades, idades e classes sociais. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Somos o 5º país que mais mata mulheres em um ranking mundial. Eu levei tanto murro no estômago, tanto chute nas pernas, minhas pernas estão tudo verde. Aos 25 anos de idade, Jéssica Souza foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, o policial militar Ronan Menezes do Rego, em Brasília. Ele não aceitava o fim do relacionamento. No Brasil, são registrados mais de 600 casos de violência doméstica por dia. Toda semana, pelo menos 20 brasileiras são mortas. Cada uma de nós, no momento que escuta uma mulher sendo vítima de uma violência, tenha a responsabilidade de, sim, chamar os órgãos policiais para que se tome alguma providência. Porque a responsabilidade por direitos fundamentais, ela não é só do Estado, ela é de todos e todas nós. Mas não foi o que aconteceu no interior do Paraná. Os gritos de socorro e a violência filmada pelas câmeras do prédio onde a advogada Tatiane Spitzner morava com o biólogo Luiz Felipe Manvalier não foram suficientes para salvá-la da morte nas mãos do próprio marido. Voz firme no combate à violência contra a mulher, a cearense Maria da Penha também esteve no Interesse Público. As pessoas se aproximam de mim e muitas dizem: eu fui salva porque a sua lei existe. Eu consegui sair de uma situação de violência, e isso me emociona.
Entra ano e sai ano e o consumidor ainda enfrenta um velho e conhecido problema. É a venda casada, mas não pense que você está sozinho nessa luta. O MPF continua atuando firme para garantir que seus direitos sejam cumpridos. Tem que ser os dois juntos para eles, tem que ser os dois produtos. A linha e a internet, faz parte do serviço deles, como se já fizesse parte, nem me informaram, me passaram essa informação, nem ideia de que não podia. Mara precisava da internet, mas teve que levar o telefone junto. Venda casada, uma prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda é comum no Brasil essa estratégia do comércio e das empresas, deu trabalho ao PROCON do Rio Grande do Sul e ao grupo do Ministério Público que se dedica a proteger o consumidor. E para onde foi o dinheiro dos pedágios cobrados nas rodovias federais? Em 2018, o Ministério Público constatou que parte desse dinheiro estava sendo usada para custear despesas da Polícia Rodoviária Federal, o que é proibido. Deveria ser usado para melhoria das estradas, né? Do próprio a estrada que a gente está pagando ali. Deveria, mas parte considerável das tarifas não vai para as estradas. Além dos tributos, uma fatia da arrecadação foi utilizada para pagar contas do DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, e da Polícia Federal. O MPF recomendou à Agência Nacional de Transportes Terrestres medidas para evitar o uso indevido desse dinheiro a partir dos próximos editais. O alerta nunca é demais. Se for dirigir, não beba. E se for beber, saiba exatamente o que está consumindo. A cerveja está entre as bebidas preferidas dos brasileiros. E agora, a pedido do MPF, os consumidores poderão ter acesso no rótulo da bebida à lista de todos os ingredientes. Qualquer cereal ou até mesmo frutas podem ser adicionadas nos rótulos das cervejas. Só que essa informação antes ela não era levada ao consumidor, ele não tinha muita noção do que ele estava ingerindo. As empresas têm até março para se adequar à nova regra. O consumidor vai ter uma tranquilidade de consumir, não aumentando a quantidade, mas exigindo a qualidade. No próximo bloco, doenças já extintas voltaram a bater a porta dos brasileiros. A saga dos venezuelanos em busca de uma nova vida no norte do país. Até daqui a pouco. E como você viu no primeiro programa da Retrospectiva 2018, a saúde foi um tema muito presente na agenda do Ministério Público ao longo do ano. É que os problemas são inúmeros, o que exigiu dessa área muito trabalho em 2018. Um dos momentos mais marcantes foi o combate a doenças que já estavam extintas e que no passado trouxeram muito sofrimento aos brasileiros. O Ministério Público Federal entrou na campanha para evitar o retorno da poliomielite e do sarampo. As pessoas mais jovens que não viveram a fase das epidemias de pólio, talvez por isso, por não ter essa noção, não ter essa vivência, não ter essa experiência, não sintam necessidade de vacinar os filhos. Mas é muito importante, é de suma importância para a felicidade deles e dos pais. A saúde mental também precisou de socorro. Locais que deveriam recuperar pessoas com problemas psicológicos e dependência de drogas acabaram revelando outros problemas. Uma inspeção nacional realizada pelo Ministério Público Federal em parceria com outros órgãos em 28 clínicas e comunidades terapêuticas em 5 regiões do país revelou graves violações de direitos humanos, como privação da liberdade, da religião, uso de castigos físicos e trabalho forçado sem remuneração. Nenhum dos estabelecimentos avaliados foi aprovado. A toxoplasmose também deixou o sul do país em alerta. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quase 600 pessoas pegaram a doença e outras milhares podem ter sido contaminadas.
O MPF pede maior comprometimento do governo federal com a prevenção e o tratamento da toxoplasmose. Uma ação civil pública foi aberta para que a União repasse os medicamentos pelos quais é responsável. Garantir a manutenção de territórios, preservar a cultura e o modo de vida dos povos indígenas. Proteção à diversidade e aos direitos desses povos são compromissos do MPF e em 2018 não foi diferente. O que durante muito tempo era uma preocupação das grandes cidades, nos últimos anos passou a ser uma ameaça às tribos em Mato Grosso do Sul, as drogas e a violência. Aqui tem muita coisa de violência. Para trazer a paz de volta à aldeia, o MPF recorreu à Justiça. O pedido era para que os governos federal, estadual e municipal fossem obrigados a implementar políticas públicas de combate à violência na aldeia. E em 2018, a história do povo Chavante ganhou destaque na tela. Um documentário produzido pelo MPF mostrou a luta dos Marauatsed, retirados à força do território original durante o regime militar no Brasil, até a reconquista e a volta para casa. Quando eu vejo crianças, eu fico muito feliz. Assim, em ver crianças brincando, que são da família. O único sobrevivente da minha família sou eu. Mas está se expandindo uma nova geração da minha família. A cultura cigana também recebeu uma atenção especial do MPF. Ao longo do ano, uma série de atividades buscou combater o preconceito e a discriminação. Uma delas foi a produção do documentário Povo Cigano, Povo Invisível. Brasília, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Nossa equipe de reportagem conversou com ciganos de vários cantos do país. E mais do que apenas ouvi-los, demos voz a eles. O cigano rouba a criança. Então, nessa de criança roubada, eu fui como uma criança roubada, tirada do seio da minha família e levada para a instituição. O encontro no Ministério Público Federal debateu estratégias para mudar essa realidade. A expectativa legítima que nós temos é que esses gestores públicos passarão a incluir no seu planejamento a concretude dos ciganos, iguais e diferentes. Iguais em direitos, em dignidade, mas ao mesmo tempo diferentes no modo de ser, de se expressar. Quem também ainda luta por direitos são os quilombolas, descendentes de escravos que vivem na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Apesar de viverem há mais de 200 anos na região, os quilombolas ainda buscam a posse definitiva de suas terras e contam com o apoio do Ministério Público Federal. A meta principal da gente é que regularizar toda essa questão do sítio histórico. Nós queremos lutar pelas nossas terras, para a gente ter, desenvolver a comunidade, desenvolver e buscar alguns recursos também. Em 2018, a falta de segurança, de trabalho e de comida trouxe ainda mais haitianos e venezuelanos para o Brasil. O desafio é conseguir uma área onde esses imigrantes possam ter melhores condições de vida. O MPF esteve presente na busca de abrigamento para essas pessoas. Imigrantes venezuelanos lotaram as ruas de Roraima. Alguns seguiram para outros estados. O MPF atuou para garantir que os refugiados fossem acolhidos e que os abrigos fossem concluídos. No venimos a pedir, a mendigar, no. Nosotros venimos es con la finalidad de buscar un sustento, um trabalho. Lá acabou tudo. A fome e a pobreza também trouxeram muitos haitianos para Corumbá, Mato Grosso do Sul. O MPF acompanhou a busca por abrigos por lá. Tivemos aqui uma crise de imigração haitiana, mas Corumbá é um município de imigração e precisa estabelecer políticas voltadas a isso. Como uno tiene familia, hay que pensando para el futuro.
y por eso mismo yo venía aquí en Brasil para llegar legal. Apesar das lutas, o ano também foi marcado por comemorações. Em 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público completou 13 anos. O ex-procurador-geral da República, Cláudio Lemes Fonteles, que foi o primeiro presidente, tomou posse em junho de 2005, lembrou a importância do órgão. A razão de ser do Conselho é exatamente essa, para que os membros do Ministério Público nunca percam o seu ideal, nunca percam a sua mística, nunca percam a sua missão, nunca percam o seu envolvimento na defesa de uma sociedade democrática e justamente plural. Festa também no 16º Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça, o Combrascom. Brasil Nunca Mais Digital foi o vídeo institucional premiado, uma campanha para incentivar o acesso ao site Brasil Nunca Mais, que reúne informações sobre os crimes cometidos durante a ditadura. Com essas 2 vitórias, o Ministério Público Federal já soma 15 prêmios no Combrascom desde a edição de 2006. Tuitaço Retrocesso Ambiental Não foi o projeto vencedor na categoria Mídias Sociais, uma grande mobilização digital contra medidas provisórias que colocam em risco o meio ambiente. Só no Twitter foram mais de 10 milhões de visualizações. Constituição de 1988. A partir dela, o Ministério Público passou a ter o dever de preservar e defender o meio ambiente. Mineração, cerrado, Mata Atlântica, desmatamento, fauna e flora. Os 30 anos da Constituição celebram o direito de todos ao meio ambiente, como condição essencial à saúde e à qualidade de vida. A Fiscalização Integrada do São Francisco é uma espécie de mutirão permanente formado por várias instituições, entre elas o MPF, que acontece nos estados banhados pelo Rio. Em Sergipe, na 4ª etapa, quase 1.700 animais foram resgatados de cativeiros. As equipes da Fiscalização Integrada percorreram todos os municípios sergipanos e descobriram caminhos antigos por onde circulava o imperador. Nós vimos a oportunidade de pesquisar mais a fundo uma cartografia que é de 1881, que tem traçado da Estrada Real de Aracaju a Penedo. Cavernas, um ecossistema frágil que precisa ser preservado. E no total, 20 sítios arqueológicos subaquáticos. Nós conseguimos ter uma noção do que tem, fizemos esses registros, documentamos, cadastramos sítios arqueológicos submersos e isso dá ferramental para a gente trabalhar os próximos anos, porque agora a gente pode vir com equipe, com projeto específico para fazer o trabalho sítio por sítio. E ainda em Sergipe, a pedido do Ministério Público Federal, pela primeira vez no Brasil, uma usina hidrelétrica é obrigada pela Justiça a elaborar um plano de segurança em caso de acidentes. A usina hidrelétrica de Xingó, em Canindé de São Francisco. Essa barragem estourar, quando a gente virar assim já tá longe, viu? Porque é muita água. Imagina essa barragem estourada descendo tanto de água aí. Biomas fundamentais para o mundo. Biomas que o Brasil precisa preservar: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. O Parque Nacional da Furna Feia, no Rio Grande do Norte, foi criado para proteger mais de 200 cavernas, algumas com inscrições rupestres, mas virou alvo da extração de calcário. O Ministério Público Federal entrou na Justiça contra 2 empresas por causa da atividade ilegal de mineração. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal conseguiu recursos através de uma ação para investimentos de 34 milhões de reais em projetos de recuperação da Mata Atlântica. O recurso veio das multas ambientais. A ideia é que, além de você recuperar com a Mata Atlântica de forma geral, é você fazer um enriquecimento com essas espécies hoje que estão em extinção. Desmatamento. O Cerrado é ameaçado pelo crescimento do agronegócio. A gente pretende identificar aquilo que é desmatamento ilegal no Cerrado. A partir dessa identificação, produzir laudos técnicos que subsidiem os colegas em todo o Brasil no ajuizamento de ações civis públicas contra as pessoas que ilegalmente removeram porções de cerrado nativo.
Combate ao desmatamento ilegal também na Amazônia. O projeto Amazônia Protege, desenvolvido desde 2017, resultou na instauração de 1.088 ações civis públicas e identificou, com monitoramento por satélites, responsáveis por todos os desmatamentos com mais de 60 hectares na floresta. E o estrago não se vê só no chão, mas também de cima. E é por isso que imagens detalhadas de satélite se transformaram em provas contra aqueles que derrubam a floresta sem autorização. O Ministério Público Federal utiliza as imagens para cobrar na Justiça a reparação ambiental e a responsabilidade dos envolvidos em desmatamentos ilegais na Amazônia, de áreas iguais ou superiores a 60 hectares. Essa é a estratégia do projeto Amazônia Protege, idealizado pelo MPF numa parceria com o IBAMA e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É um ano e tanto. Realmente, Márcio, e a equipe do Interesse Público deseja a todos um bom descanso. É hora de recarregar as energias e que venha 2019. Na semana que vem a gente volta com mais notícias do trabalho do Ministério Público Federal. Feliz Ano Novo! Até lá, feliz Ano Novo! Até mais, tchau!